Se você é mulher, assim como eu, é bem provável que já tenha sido acusada de ser controladora. Eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. E existem vários métodos de silenciamento das mulheres. E muitos deles são reforçados dentro de relacionamentos românticos heterossexuais. Então, quando uma mulher se relaciona com um homem, ela vai ver se perpetuar métodos muito antigos, históricos, justamente para que essa mulher não seja assertiva, direta, para que ela não faça valer, né, os seus direitos de igualdade tão invocados, né, na teoria. Na prática, nós somos chamadas de histérica, por exemplo, desde a Grécia Antiga, quando diziam que a histeria vinha do útero, como se as emoções femininas fossem uma doença. Então, só o fato de você ter útero, você já estava capacitada a ter doenças mentais, que significavam descontroles. Esses descontroles poderiam ser exteriorizados através de crises emocionais, como choros, como tristeza profunda e até mesmo como doenças físicas, né? Falta de disposição, desânimo, sangramento, dores, tudo problema no útero. Então, quer dizer, o fato de ter nascido mulher já determinava que nós teríamos problemas relacionados a este órgão. Enfim, na Idade Média, as mulheres eram chamadas de histéricas e tratadas como loucas, problemas mentais, ou então possuídas por demônios, por energias ruins, por entidades da natureza, da noite, das sombras. Então, esse rótulo de histérica, ele serviu como uma arma para silenciar, para prender, para descredibilizar qualquer mulher que demonstrasse intensidade. Então, não importava se era dor, se era medo, se era injustiça, a mulher poderia até ter um motivo, mas de qualquer forma, qualquer expressão, né, de desconforto em relação àquilo que ela vivia, era denominado de histeria. Então, a mulher que chorava diante de uma injustiça, por exemplo, diziam que ela estava exagerando, que era um drama, que ela não sabia se controlar. Uma mãe, né, que gritava porque o filho estava em risco, era chamada de descontrolada, né, porque existia uma justiça maior. E a mulher, sendo um ser que nasceu com um órgão, né, o útero, que automaticamente lhe traria descontrole, ao se sentir emocionada e externalizar esta emoção, ela tinha de ser contida. E ao ser contida, se justificava isso, né, como uma ajuda a esta mulher. E assim foi, durante séculos. Então, o tempo passou, mas a lógica continuou. Então, agora, quando uma mulher expressa uma dúvida, um desconforto, um medo, ela já não é chamada de histérica, ela é chamada de insegura. Como se a responsabilidade pela segurança emocional fosse sempre individual. E isso significa ignorar o que o ambiente traz para essa mulher, as mentiras, as omissões, as feridas, né, que fizeram essa mulher duvidar dos contextos, das pessoas. Então, se ela pergunta algo, ela é insegura. Se ela não confia de olhos fechados, ela é insegura.
Se ela sente medo, ela é insegura. Mas ninguém pergunta de onde que vem essa insegurança. Quais as histórias, quais as dores, quais os silenciamentos que estão por trás da insegurança dessa mulher. Então, por exemplo, uma mulher que pergunta para o parceiro onde é que ele está. Porque ele já mentiu antes. Mas a resposta é: você é muito insegura. Precisa confiar em mim. Uma mulher que foi traída no passado, por exemplo. E aí ela expressa o seu medo de que a história se repita. E ao fazer isso, ela é chamada de fraca. Como se o problema fosse ela e não o que ela viveu. Ou seja, sempre existe uma justificativa para a expressão do desconforto da mulher. E isso só acontece para que esse desconforto ele não chegue até o causador dele. E o causador, que geralmente é um homem, ele não tenha então que fazer algo, ter alguma ação, ter que ter algum tipo de trabalho, de autoconhecimento, de mudança de comportamentos, de pensamentos. Então, enquanto a mulher sentir desconfortos e ela lidar sozinha com os seus desconfortos, ela não transfere ao homem a responsabilidade de mudar e assim impactar a sociedade de uma forma diferente, impactar os seus relacionamentos de uma forma diferente. Aí quando o homem diz assim, ao chegar na vida de uma mulher, ele diz assim: eu vim para agregar, eu vim para somar, não para dividir ou subtrair. Já ouviu essa? Eu já. O que ele está trazendo na história dele? Quais foram as mudanças? Quais foram os comportamentos e pensamentos que ele realmente agregou para as mulheres do seu mundo, da sua época, da sua família? Quais mudanças ele fez em si mesmo? Ele se questionou, ele teve consciência, justamente pensando que as suas ações têm consequência na vida das mulheres. Porque quando a ação de um homem tem consequência na vida de uma mulher, seja ela a parceira romântica, a mãe, a filha, a irmã, a vizinha, a colega, a parceira de trabalho, e ela pega isso para si, se culpabiliza, porque a própria história incutiu essa responsabilidade na mulher, né? Inclusive colocando nela um tipo de orgulho, né? O orgulho da mulher que foi incutido, foi educado, diz que uma mulher segura não se descontrola, não coloca para fora os seus desconfortos. Ela aguenta tudo isso e bola para frente, entende? Então, ela não entra em contato com as suas fragilidades. Engraçado é que essas fragilidades, elas não foram construídas por esta mulher. Ela não entra em contato com a sua fragilidade de uma forma saudável. Elas foram construídas, essas fragilidades e inseguranças, ao ter contato com homens. Homens de uma forma íntima ou homens na sociedade no geral. Só que isso não é devolvido para ele. Portanto, voltando ao meu argumento anterior, estes homens, eles não fazem essa busca na própria vida. Como que os meus comportamentos impactarão as mulheres ao meu redor? Então, como isso não é feito, e homens se unem a outros homens para, inclusive, fazerem crescer uma causa. Então, a medicina se usou de muito tempo de homens que se aliavam a outros homens para dar um contexto científico ao desconforto da mulher quando ela externaliza. Quando ela diz: isso dói, eu não gosto disso, né? Estou desconfortável, eu não suporto, eu não quero.
Então, homens olham para uma mulher assim e dizem, ela tá doente, ou ela tá com algum espírito maligno. Não somos nós que causamos isso a ela. É ela que tem um problema porque ela não consegue suportar determinado nível de desconforto. Enfim, nós vamos vivendo tudo isso até o ponto em que, quando, em algum momento, nós começamos a lidar com a nossa insegurança, e para isso, em alguns momentos, nós vamos precisar colocar para fora, né? Se a insegurança ela é causada por um fator externo, por uma pessoa, por um homem, né, por alguém que convive conosco, em algum momento nosso limite ele vai chegar e a gente vai colocar isso para fora. Quando a gente coloca isso para fora, ou seja, a gente não aguenta a nossa insegurança calada, a gente busca respostas, a gente questiona, a gente vigia, a gente observa, a gente exige o mínimo. Aí surge um outro rótulo: controladora. Essa palavra, hoje, ela cumpre o mesmo papel da histérica, do passado. Então, reduz a mulher ao defeito, ao exagero, ao incômodo. No entanto, se um homem faz isso, faz exatamente as mesmas coisas que a mulher faz, para ter respostas, para ter certezas, para se sentir seguro, ele é chamado de firme, líder, um homem de força. Mas se a mulher faz, ela é controladora, Então, o que chamam de controle, quando vem da mulher, muitas vezes é apenas uma sobrevivência emocional. É uma mulher cansada de ser enganada, de ser deixada no escuro, de ser tratada como louca, por sentir um incômodo que é real e legítimo. Então, uma mulher que pede explicações quando percebe determinadas incoerências, ela pode ser acusada de querer mandar em tudo. Uma mulher que tenta, por exemplo, criar previsibilidade em um ambiente onde tudo é caótico. Ela é rotulada de controladora e, na verdade, ela só está querendo buscar segurança. Então, a histérica de ontem, insegura de hoje, e assim que ela retomar o poder, o controle sobre a sua própria vida, será chamada de controladora. Então, sempre tem um nome novo para calar a mesma voz. No entanto, é muito importante a gente lembrar que hoje, que as mulheres estão cada vez mais assertivas, mais independentes, o rótulo de controladora, ele provavelmente vai circular mais do que o rótulo de histérica, por exemplo, que praticamente não se fala mais, ou o rótulo mesmo de insegura. Então, quanto mais você se reafirma, quanto mais você se desenvolve, dentro dos seus limites, mais chances de ser chamada de controladora você terá. E aqui eu preciso fazer pontuações muito específicas, que é o seguinte: controle está ligado a poder. E isso é algo fácil de visualizar. Porque, veja bem, quem tem controle está, de alguma forma, em um local de poder. Então, já é. Então, uma pessoa que controla, ela tem poder sobre um contexto, sobre uma ou mais pessoas. Então, ela só consegue exercitar o controle se ela já estiver dentro de um contexto onde ela tenha reconhecidamente poder, tá? Então, uma mulher pode ser controladora? Pode, se ela estiver em um local de poder. Se ela tiver poder. Não significa, presta atenção,
que todas as mulheres em um local de poder, né, em um status de poder, usem de controle, tá? Mas para usar de controle, ela tem que estar em um lugar de poder. Então, uma mãe pode ser controladora. Por quê? Se ela tiver um filho, uma filha que seja dependente dela, então ela está em um local de poder, ela pode controlar. Como que este controle, que é o verdadeiro controle, tá? É indiferente de você querer, desejar ter controle. E eu vou adentrar nisso. Mas se você realmente tem controle, você está num local de poder, um status. Você está em um lugar de poder. Tem poder, é um poder real. Então, uma mãe, para ter um poder real, né? Diante de um filho, por exemplo, quando ela exercer o seu controle, automaticamente, ela dirá como fazer, quando, né? Ela vai deixar bem claro qual é o processo, o passo a passo. Isso faz parte do controle. Então, uma pessoa que tem controle, ela diz o que fazer, como fazer e, inclusive, qual será a punição caso não seja feito. Entende? Então, se faz, né? Ou seja, se atende ao controle dela, tem um ganho. Se não atende ao controle dela, tem uma perda. E não tem como não fazer, porque aquela pessoa está dependente de quem tem o controle, porque está no poder. Então, as pessoas farão aquilo que ela determinar. Mas existe determinados ambientes para que isso aconteça, entende? Então, não é todas as pessoas que, ao serem chamadas de controladoras, realmente detêm poder. Poder e controle estão associados, é associado. Este poder, ele pode estar associado a um controle emocional. Ele não precisa estar associado a um controle financeiro, a um controle, poder, né, perdão, a um poder financeiro, a um poder de status. Não. Uma pessoa pode ser desprovida financeiramente e ainda assim ter poder e exercer controle na vida de alguém. Pode. Para isso, esta pessoa que está sendo controlada, ela precisa ser dependente. Então, como é que a gente vai fazer trazendo isso para o contexto de relacionamentos amorosos? Se uma mulher que foi chamada de controladora, né, ela realmente fosse controladora, em primeiro lugar, o que nós veríamos? Uma mulher que tem o poder sobre o homem, entende? Ela tem poder. E, em segundo lugar, este homem, ele é dependente. Ele é, né? Porque senão, se eles batessem de frente um com o outro, se eles se confrontassem de igual para igual, este lugar de poder não existiria. Ou ele seria dividido. Então já não tem a mesma ordem. Então, para uma mulher ser chamada de controladora, com toda a carga que essa palavra tem, ela tem que ter poder sobre este homem. É o caso? Não, né, bem? Não, não é. E muitas vezes a mulher vai ser chamada de controladora porque ela quer saber aonde o peão estava. Porque ela quer saber por que ele apagou a mensagem do celular. Ela quer saber por que ele mentiu. E não porque ela tenha um real controle sobre ele. Tanto que, se ela realmente tivesse um controle sobre ele, né, exercido através do poder que ela tem, ele não teria feito esse confronto. Ah, você é controladora. Não. O homem, quando usa essa palavra, este termo, ou outros, né, derivados disso, ou insegura, por exemplo, né, é ele que está controlando a situação, ou tentando, porque ele está tentando calar a mulher através do orgulho. Porque para nós, principalmente nessa época,
sermos chamadas de controladora ou de insegura é o mesmo que apontar um defeito. É como se nós não tivéssemos controle sobre nós mesmas. Então, uma mulher segura, ela é valorizada de alguma forma. Dita isso na teoria, né? Então, se eu sou segura, eu serei valorizada. Para eu ser segura, eu não posso expor meus desconfortos, minhas fragilidades, eu tenho que ser inatingível. Então, ao mesmo tempo que eu sou inatingível, então eu estou performando todo esse controle. O meu homem pode fazer o que ele quiser, ele não me atinge. Olha como eu sou controlada. Agora, se ele faz algo, me atinge e eu o confronto, aí eu sou descontrolada. Que injusto isso, né? Aí a sociedade é essa bosta aí. Desculpa. É isso, entende? Tá. Então, dificilmente você que foi acusada de ser controladora, você realmente é controladora. Você pode até tentar. Agora, tentar ser controladora não significa que você consiga colocar em ação, mas também tem uma outra questão. O ser insegura pode sim te levar a tentar controlar a situação. Não significa que você vá conseguir. Mas o ser insegura vem também de você ter passado por situações que não te trouxeram segurança. Se cobra muito das pessoas, não só das mulheres, mas das pessoas no geral, que a gente construa a nossa segurança a partir do fiofó, né? Que não se tenha uma estabilidade, que não se espere nada de ninguém, como se a gente nascesse numa ilha, sozinhos, de chocadeira, né? E depois a gente saísse para o mundo distribuindo autocontrole, confiança, segurança. Só que se nós tivéssemos nascido numa ilha de chocadeira, nós nunca teríamos insegurança. As inseguranças são construídas nos relacionamentos, quando nós construímos expectativas e somos traídas nas nossas expectativas. E nós só somos traídas nas nossas expectativas porque aquela pessoa que se comprometeu a criar sonhos, a criar fantasias, a criar expectativas conosco, em algum momento falou algo e se comportou diferente. Entende? Então, quer dizer, ao falar, nós estamos firmando um contrato. Ao nos comportarmos, nós estamos realizando este contrato. Então, eu dizer para você, eu vou gravar podcast todo dia, porque eu estou determinadíssima a ajudar você, mulher, que está sendo injustiçada. Conte comigo. Aí amanhã você espera um novo podcast, não tem. Aí depois de amanhã você espera um novo podcast, não tem. O que eu estou provando para você? Que eu prometi e não cumpri. Aí você pode vir até os meus conteúdos e escrever lá no comentário: poxa, Priscila, você disse que ia postar todo dia, eu tô aqui esperando. E se eu tivesse como é que se diz? Energia masculina? Se eu tivesse uma energia masculina muito forte, eu poderia questionar ali no comentário: nossa, como você é controladora, não sabe esperar? Nossa, que insegura, você não tem outros canais para procurar? Eu prometi sim, mas eu tive outras coisas para fazer, eu também tenho vida, eu também sou ser humano, eu também tenho responsabilidades. Ou seja, eu criei a expectativa, eu me comprometi através da minha fala, porque essas bostas tem que... caramba! Porque a fala, ela tem que servir para alguma coisa, certo? Então, a partir da fala eu me comprometo e nos meus comportamentos eu entrego, eu materializo o meu comprometimento.
Então, eu fiz tudo isso com você, você ficou aguardando o resultado do meu comportamento, da minha ação, não recebeu, ficou frustrada, veio até mim nos comentários e me cobrou. O que eu faço? Eu retorno essa cobrança para você e digo que você é controladora, ou que você é descontrolada, histérica, insegura. Porque você não viu que eu também tenho outras coisas para fazer. Isso acontece o tempo inteiro dentro dos relacionamentos românticos, principalmente quando existem dois gêneros envolvidos e o masculino é um deles, né? Então, eu vou continuar reforçando, né? Qual é a realidade para que você entenda em que lugar dela você está circulando, em que lugar dela você resolveu pousar e se você quer levantar voo e fazer melhores escolhas, porque se você depender que o homem, que a sociedade, que o escambau vai dizer para você, vem, eu te dou a mão, vem, eu te reforço, eu me comprometo com você também, pode vir. Geralmente, a gente tem mais cara quebrada e expectativas desfeitas do que exatamente bons resultados colhidos. Existe muita gente boa no mundo? É claro que existe. Entre elas, homens? Sim, claro que existem. Mas também existe muita informação e cultura e comportamentos que reforçam o silenciamento das mulheres. Então, toda vez que você escuta, você vê um conteúdo e você se pergunta, né, em que parte desse conteúdo você está? Você é aquela que faz mais ou faz menos? Você é aquela que não faz nada ou aquela que faz tudo? Você está de alguma forma sendo silenciada? Porque nós somos várias nuances e nós vamos agir diferente em cada contexto. E isso é muito natural, principalmente para mulheres. Então, nós termos altos e baixos faz parte da vida. Nós temos alterações de humor, fazem parte da vida. Nós nos sentirmos diferente a cada momento faz parte da vida. Essa estabilidade, este controle, essa segurança que tanto nos é exigida é falsa. Nós não somos assim. Nós precisamos é de lugares, de ambiente, de pessoas que abracem essas nuances que são naturais em todos nós e que isso não seja uma moeda de troca para ou nós sermos acolhidas ou nós sermos rejeitadas. Então, quer dizer, se você é uma mulher estável o tempo inteiro, né, reta, branca feito um azulejo, né? Nada diz, não reclama de nada, não chora, não goza também, né? Porque quem não chora também não goza. Você é perfeita, né? Agora, se você tá brava num dia, tá feliz no outro, tá, né? Você tem alterações de humor, como a vida, como o tempo, como a temperatura tem, e você é considerada descontrolada por isso, você vai acabar buscando em você um ponto de equilíbrio que na verdade não é real. Não é real. Então, se você estiver em contextos e com pessoas que acolham as suas nuances, as suas alterações, você está mais próximo do que é saudável, do que muitas outras pessoas. Eu torço para que a gente tenha esses pontos em alguns lugares, em algumas pessoas. Mas se a gente não tiver, que pelo menos a gente aprenda a nos acolher, a nós mesmas, porque a gente merece isso. Eu sei que eu mereço. Eu gostaria muito que você
sentisse que você também merece. Até a próxima.